Meu nome é Adriano Mendes, eu sou advogado, sempre fui advogado, quase sempre trabalhei com empresas de tecnologia, trabalhei na Compuware, hoje da Dynatrace, trabalhei na Ericsson, sou do jurídico da Abra Hosting, sou do jurídico da CESPRO São Paulo, sou do jurídico da CESPRO Nacional, sou de PO certificado para GDPR pela Universidade de Maastricht, da Holanda. Já dei palestras sobre esses assuntos em vários lugares, talvez até alguns de vocês aí já tenham se cruzado em palestras e eventos da Arcserve e de outros, né? E tenho falado bastante sobre LGPD e proteção de dados pessoais há algum tempo, né? Mesmo antes da nossa lei entrar em vigor, a gente já fazia isso. A ideia que a gente tem aqui hoje é não falar tanto de LGPD, porque LGPD já ficou um assunto batido e todos vocês já devem ter ouvido alguma coisa sobre isso, ter sua própria opinião, mas trazer algumas coisas para a gente ter reflexões. Como o Henrique falou, tem muito mito aí, tem muita coisa sendo falada, mas que não está na lei. Então a ideia é a gente procurar esse tempinho para alinhar e ver como que isso pode virar negócio, né, favorável para os nossos clientes. E aí, falando não sobre a LGPD, mas falando sobre privacidade e proteção de dados pessoais, eu queria trazer um caso novo aí, um caso que tem menos de 2 semanas, que é do general Heleno, que ele compartilhou para o bem da nação que o teste de coronavírus dele tinha dado negativo, que ele não tinha Covid, né? Isso foi ótimo. Mas junto com o post que ele fez no Twitter, ele colocou o laudo do hospital que deu essa prova negativa. E nesse laudo era possível pegar algumas informações pessoais dele que estavam abertas. E aí, pouco tempo depois, no mesmo dia, começaram a refazer repostagens com esse dado dele, né? Que tinha o CPF, tinha várias questões. E aí vieram as ideias primeiro, né? Cadastrar ele numa social, fazer um cartão da Renner e tal. Só que não parou por aí, né? As pessoas realmente fizeram isso daí. Dizem que ele virou mesário nas eleições de 2020, virou sócio do Clube de Regatas do Vasco da Gama, assinaram o Globoplay no CPF dele, e acho que teve mais alguma coisa, afiliaram ele ao PT, né? E várias outras questões assim. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está falando de LGPD, não é só cumprir a lei, é que a gente tem que lembrar que a privacidade e a proteção pessoais passaram a ser direitos nossos, porque a gente tem que saber como exercitá-los também em todo momento. Então, muito mais do que só a tecnologia, vai ter que vir aí uma mudança de postura e de procedimentos para que a gente consiga, de fato, fazer isso ser real, né? E também, falando de uma coisa moderna para a gente pensar, do coronavírus também, aqui em São Paulo, em vários estados já, o monitoramento de celulares passou a ser uma constante. O mote é o coronavírus, saber qual percentual da população está fazendo isolamento social, fazer cruzamento de bases de dados e perceber se aquela pessoa que está contaminada teve contato com muitas pessoas antes e eventualmente até mandar uma mensagem push para elas, para as outras pessoas, para dizer, olha, você esteve com uma pessoa que foi diagnosticada com coronavírus, então, se tiver algum problema, avise, né? Tudo isso é muito legal. Mas isso também esbarra nos limites da vigilância e da privacidade que a gente tem hoje, né? São vários casos também. E mesmo falando sobre proteção de dados e privacidade, mesmo empresas que não têm uma relação direta com consumidores, que são empresas B2B, empresas de indústria, por exemplo, podem ter questões relacionadas a isso quando, através de um saque, através de pesquisas, deixam divulgar, deixam vazar informações que não eram core, não eram vitais para ela, talvez não trouxessem nem receita, mas são importantes. E aí essas empresas podem ter problemas, de acordo com a LGPD também. Também tem aquela questão do Security Privacy by Design, que não é da LGPD, né? Não é uma coisa nova aqui, é uma coisa que a gente vê há algum tempo, mas que ainda esbarra quando empresas maiores fazem contratos e esse contrato não é bem entendido ou não passa pelas áreas certas, né? Então, aqui a gente vê que esse caso foi conhecido como MacLeaks infeliz, onde vazaram dados de funcionários por uma base que foi compartilhada com uma startup para ver se ela conseguia ter alguma inteligência na área de RH, né? E deu errado. A mesma coisa aqui, né? Eles esqueceram de pensar em segurança e a TNT, que é uma grande empresa, e não teve nenhum problema com a operação dela, acabou tendo problema só com a parte de tecnologia do website que fez,
E, de novo, né, aquilo que não deveria nunca ter acontecido, o Marriott teve um dos maiores vazamentos do mundo. Primeiro falaram que vazou 500 milhões, depois 380 milhões, mas na semana passada, na semana retrasada, teve um outro grande vazamento aí envolvendo essa rede. Ou seja, eles continuam sendo alvos e eles continuam sendo vulneráveis para algumas coisas, né? Eu gosto de falar desse exemplo aqui por causa da biometria. A biometria é o mesmo dedo que a gente usa para votar nas eleições e para tirar dinheiro do caixa eletrônico quando a gente está sem um cartão, também tem sido largamente utilizado para acesso biométrico em portarias de condomínio, academias e até baladas, né? Mas isso é feito sem critério. Muitos desses aplicativos, desses hardwares, eles guardam uma foto da nossa digital e não o hash dela. E se essa foto vaza, hackers poderiam se passar por nós em qualquer um desses outros lugares, como bancos, e até votar pela gente também. E um outro caso interessante para a gente pensar são coisas super, super legais que têm surgido aí, né? Essa aqui é uma empresa que resolveu fazer um sapato com GPS para monitorar os idosos que têm Alzheimer, problemas de memória e tal, e saber onde eles estão. Quando eu vi essa matéria, a primeira vez, eu achei super legal. Eu adoraria saber onde meus avós, eu tenho 40 anos, meus avós estão bem mais velhos. Gostaria muito de saber onde é que eles estão tal, e poder monitorá-los, porque, de fato, eles não usam o celular. Eles não querem sair com o celular todos os dias. E todas as tentativas que a gente fez de usar o celular para monitorá-los deu errado. Mas eu fiquei pensando também na invasão da privacidade deles, se eles topariam isso, se eles soubessem. E também, qual seria o risco de eu ganhar um tênis da minha mulher hoje em dia e esse meu sapato está sendo monitorado sem eu saber, né? Além disso, o que a gente tem que pensar é se essa empresa vai utilizar essa base de dados para alguma outra coisa que ela não divulgou ainda. Quem sabe ela não aproveita que tem as informações e sabe que eu estou passando ali em frente a uma loja tal para começar a me abordar e vender produtos daquela loja com algum desconto ou alguma coisa assim. E isso é o futuro, né? A Rappi hoje é uma empresa que vive de entregas, mas ela já está querendo criar, assim como a iFood, uma inteligência maior para viver dos dados que ela tem. E também, falando de futuro, as questões que a gente tem hoje relacionadas diretamente com os processadores de dados vão muito além de só cumprir a lei. O Zoom teve uma oportunidade única na vida dele de se tornar, de repente, um software de maior utilização mundial por causa do coronavírus. O crescimento dele foi exponencial no mês de março, porque ele deu uma licença gratuita para todo mundo e foi muito bem quisto. Mas aí os problemas de segurança que ele teve, que foram alertados, que ele disse que já corrigiu e tal, atrapalharam esse crescimento e hoje muitas empresas já obrigaram a desinstalar o aplicativo. Mesmo que ele já esteja seguro hoje em dia, a reputação dele foi abalada e as pessoas vão dar uma segunda chance. Aqui, para falar rapidamente também, a ideia era passar sobre o que essa lei fala que não é da lei, que a gente tem que ter na nossa cabeça na hora que a gente estiver falando com nossos clientes, né? Primeiro que a LGPD, ela chama uma responsabilidade solidária entre o controlador e o operador. Então, sempre que há um vazamento de dados, não adianta dizer que ele vazou por um fornecedor meu. Eu sou corresponsável por isso e vou ter que provar que eu fui diligente, que eu fiz toda a minha due diligence, que eu tenho um contrato e que essa pessoa ou foi vítima de um ataque surpresa imprevisível, ou que ela agiu com culpa exclusiva sem que eu soubesse disso. De outra maneira, eu vou ser responsabilizado. E por isso, cada vez mais vai ser normal citarem os nossos clientes nas matérias, vazadas do McDonald's, problema do Banco Inter, TNT, porque de fato eles são responsáveis pelas pessoas com quem eles escolhem trabalhar, pelas empresas com quem eles escolhem trabalhar. Subindo um pouco mais, a gente tem uma área super legal para trabalhar aqui, que tem tudo a ver com backup, segurança também, e a parte dos controles internos, os procedimentos, processos de informação, e o que fazer com esses dados. Né? Uma vez que esses dados já são conhecidos pela empresa, já são mapeados, a empresa também agora tem que ter uma necessidade de guarda, de controle, de procedimentos internos, para evitar que esses dados sejam mal utilizados. Indo além, a questão que a gente estava falando, subindo mais um ponto, né? Aquele exemplo que eu falei do tênis, do sapato que tem GPS. Está claro na caixa que aquele sapato é monitorado. Está claro na caixa, na entrega daquela mercadoria, que a pessoa que utilizar vai estar rastreada. Também precisa estar claro em algum lugar, não na caixa, qual que é a finalidade desse tratamento e
como que esses dados que são coletados vão ser utilizados. Eles vão ser utilizados só para a geolocalização do indivíduo, ou eles vão ser armazenados em uma outra base de dados maior e vai poder ser cruzado com dados de terceiros para saber quantas pessoas usam, passam por aquele tráfego e tal, e aí um dia a gente poder ter um Waze de pedestres, né? Então tudo isso aí precisa estar bem claro desde o começo, porque se eu mudar a finalidade, talvez eu tenha que pedir um novo consentimento ou encontrar uma nova base legal para isso. E um ponto acima, a base legal, ela diz qual que é o fundamento pelo qual eu estou coletando e tratando aquela informação. É o consentimento? É a execução de contrato? É legítimo interesse? Eu tenho que definir essa base legal antes para saber quais são os direitos que eu tenho. De novo, aqui em cima, né, se eu fiz um sapato para ajudar pessoas que se perdem porque não tem mais memória, eu não posso pegar esses dados e usar para uma outra finalidade sem que elas saibam. Claro, é o grande exemplo que a gente tem do aplicativo que transforma o flash do seu celular numa lanterna, mas para isso ele coleta, sem nenhuma base, os seus contatos, suas fotos, histórico de chamadas e tudo mais que você tiver no seu aparelho. Então agora, por essas questões todas de proteção de dados pessoais, o que fica eu não posso coletar mais informações do que deveria sem ter uma autorização, né? Sem deixar isso claro, e também tudo que eu coletar tem que estar para a finalidade que eu me comprometi a fazer. Esses são os novos direitos dos titulares, previstos em lei também, que alguns deles têm questões relacionadas ao backup, como a gente vai ver mais para frente, dentre elas o direito dos dados. Oposição à utilização. A lei, já falando, quando termina aquela utilização, depois que eu não preciso dela para mais nada, eu devo apagar esses dados, exceto se eu anonimizar, né? E aí tem uma questão interessante para a gente bater um papo aqui, que é como ficam os dados que eu tenho em backup, né? Como ficam os dados que eu tenho em não produção, eu preciso apagá-los também? E a mesma lei, ela fala lá atrás que todas as medidas que a gente está seguindo, tá falando, né? Elas precisam ser feitas desde a concepção do produto e não só depois que o produto está feito. Então, não adianta eu cuidar muito bem desse backup se eu deixei o banco de dados aberto ou se eu não levei em conta os princípios do Security Privacy by Design desde o começo daquilo ali, né? Agora sim, já falando um pouquinho do LGPD e de privacidade, existe aqui uma coisa bem interessante, que é uma oportunidade para vocês. Todo mundo que investe em LGPD percebe ganhos ou de reputação ou de otimização de processos e melhorias internas. Por quê? Quando a gente para revisar o que a gente faz com os dados, a gente percebe que a gente podia fazer coisas diferentes ou coisas melhores. Vários novos negócios estão sendo contratados também. Vocês podem tentar montar consórcios com outras empresas, com empresas afins, para ver quais são as gamas de produtos que são possíveis de serem vendidas. E uma coisa que até agora não emplacava no Brasil, começou a pegar, foram esses seguros cybers aí. Alguns deles já cobrem até expressamente multas da LGPD. Essa é uma informação que a gente tem aqui, é uma informação que a gente colocou para gerar debate mesmo, né? Porque o número é bem alto e não é o que a gente tem visto, mas de fato a nossa percepção é que todo mundo, toda empresa que a gente bateu na porta, toda empresa que a gente falou, já conhece o tal da LGPD. Talvez eles não tenham começado ainda, talvez eles estejam com alguns receios, mas de fato a LGPD não é uma palavra desconhecida como era há 2 anos, né? E aí o que breca isso, pessoal, é a tal da NPD, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que já está prevista na lei, mas não saiu do papel. Essa lei deveria entrar em vigor no dia 16 de agosto. Se isso for mantido, o que não deve ser, faltam 260 dias para isso, mas já existe no Senado, já passou pelo Senado e foi para a Câmara agora, um PL que prorroga a vigência da LGPD para 1º de janeiro de 2021 e a aplicação das multas da LGPD para 1º de agosto de 2021. Então é quase certo que essa lei vai ser um pouco prorrogada, não muito, né? Mas isso vai ter um reflexo também, e quem espera que, enquanto isso, a tal da NPD saia do papel. O governo, na semana passada, se eu não me engano também, divulgou umas boas práticas de proteção de dados pessoais para o próprio governo, e isso para a gente é uma prova de que esse assunto também está sendo falado lá dentro, não há um interesse direto, mas eles estão se movimentando. Então,
Não dá para saber se vai ter MPD ou não, antes da lei, a gente espera que sim, mas mesmo que isso não aconteça, a gente tem que ficar atento. Essa aqui é uma pesquisa que foi feita na Europa, em 2019, do percentual de empresas que queriam se adequar à LGPD antes e depois da vigência dela. A pesquisa foi feita em junho de 2018, né? Comparado com junho de 2019. Lembrando que lá a GDPR entrou em vigor em maio de 2018. Então, a grande maioria percebeu que, na prática, é mais difícil se adequar à lei, ou cumprir todos os requisitos, ou estar em compliant com ela, como a gente fala, né, do que as previsões. E, por isso, a necessidade da gente ter menos mitos e mais ações hands-on que, de fato, consigam ajudar a gente a fazer esse mapeamento e proteção das pessoais. O objetivo daqui não era trazer conceitos da lei, nem falar muito da lei, porque esse assunto aqui já tem sido amplamente discutido. E era sim ouvir vocês, e dentro desse contexto de backup, ARC server e de difundir informações corretas, poder ajudá-los a tirar as dúvidas que vocês eventualmente tenham sobre os mitos, o que fazer, o que a gente tem visto e percebido aí dessa lei da LGPD e da aplicação dela no Brasil. E agora, como a gente tinha combinado, eu queria ouvir de vocês o que vocês já conhecem da LGPD e me colocar aqui à disposição junto com a ARC serve para tirar dúvidas, debater e compartilhar com vocês o que a gente tem visto aqui, tanto da parte jurídica da implementação da lei, como também questões que dizem respeito a entendimentos e a organização da LGPD dentro dos nossos clientes e dentro da nossa estrutura. Sim, sim, legal, legal. Eu acho que eu estou olhando aqui para as perguntas, a que mais se repete, acho que você até deve ouvir bastante. Então eu vou pegar aqui uma das perguntas do Marcelo como exemplo aqui. A pergunta dele é assim: como atender o direito de esquecimento dos clientes quando associado a backup? E aí, para a gente de ArcServe é uma coisa bem latente, porque é comum a gente ouvir isso, especialmente porque quando a gente fala de proteção de dados, a gente fala de distintos workloads. Nós entendemos, por exemplo, um desafio que é o cliente X, ele tem lá uma Amazon da vida, tem uma base de dados que para a gente que trabalha na camada de proteção de dados, é um arquivo estruturado, ou seja, como se fosse um único arquivo grande que a gente está protegendo ele, e esse arquivo representa milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas físicas ali, informações críticas desse pessoal. E aí, como funciona esse negócio de esquecimento? A gente sabe que existem várias nomenclaturas para isso, mas basicamente a pergunta do Marcelo e de muitos outros aqui que nos ouvem é: tá, primeiro, o que o cliente pode de fato falar que ele quer que seja apagado do nosso ambiente, e qual é essa relação com o backup? Por exemplo, o cliente vai ter lá um backup que representa o banco de dados dele do ano passado, de 10 anos atrás, e esse arquivo que está lá na fita, na nuvem, onde for, representa um único arquivo que representa milhares de clientes dele. Qual é a melhor abordagem para esse tipo de situação? Puxa, Rafael, você fez várias perguntas numa só, hein? Mandou bem. Joguei você uma saia justa. Vamos começar então primeiro com o que ele tem direito de esquecer. Vamos lá. Isso também é genérico, eu entendo, mas passa para a gente mais uma visão melhor do que seria isso. Vamos lá. Se eu não tiver respondido tudo, depois você pergunta, complementa. Né? O legal é o seguinte: o direito de esquecimento ele é diferente do direito ao apagamento ou oposição. O direito ao esquecimento ele foi previsto pela jurisprudência da Europa em 2013, no caso de uma pessoa que queria retirar o conteúdo da internet por uma ação em que ele devia um valor, depois ele pagou, mas ainda aparecia lá o edital da penhora do imóvel dele. E quando eles fizeram a GDPR em 2016, eles usaram nos considerandos, que eles chamam de recitals, em inglês, essa menção de que a GDPR iria ajudar no direito ao esquecimento. Mas o que a GDPR fala, e o que a LGPD fala, é que o titular tem o direito ao apagamento dos dados ao final do tratamento e à oposição. Então, ele pode se opor ao tratamento e ele pode pedir que aqueles dados sejam excluídos. Né? A exclusão do dado dele não significa que ele vai ser esquecido. Por quê? Várias transações que ele tiver feito continuam existindo. Então, imagina que eu fiz uma compra por um e-commerce
E aí, por esse e-commerce, eu comprei um sapato preto que foi entregue na minha casa. Quando esse sapato é entregue, eu posso pedir a exclusão, eu posso pedir o pagamento dos meus dados desse site? Posso. Mas isso não significa que os meus dados vão ser apagados também da parte financeira dele. Por quê? Essa minha transação gerou um reflexo tributário. Ele vai ter que guardar os meus dados por 5 anos. Essa transação ela foi entregue por uma empresa de logística e transporte externa. Então, se ele apagar esse dado, ele perde o tracking disso de uma auditoria. Então, quando há um direito de oposição ou de apagamento, aqueles dados que foram baseados no consentimento e não são mais necessários devem ser excluídos. Todos os outros dados ou todos os outros tratamentos que eram feitos por alguma outra base legal, como complemento de obrigação legal, legítimo interesse, podem continuar existindo. Né? Só tem que ser revistas para isso. Então já está aí o primeiro mito, né? O primeiro mito, essa história de falar que, primeiro, até a nomenclatura, o direito de esquecimento é uma outra coisa, mas isso que você falou dele exigir o apagamento, também existem diversas restrições e ele não pode, assim, ou seja, então o primeiro mito que eu destacaria aqui, então, não existe essa história de apagar backup. O backup ele tem que representar aquele momento no tempo. Então, essa história de querer, eu preciso apagar o conteúdo do backup, você já afirmaria como mito? 100%. Eu não estava nem falando do backup, eu estava falando do vivo. Sim. E apagar o backup, para mim, é anular esse backup. Né? Porque o backup ele tem que garantir que ele é uma cópia fidedigna do passado. Perfeito. Se eu entrasse nessa cópia e alterasse alguns dados, ela não é mais uma cópia fidedigna do passado. O Rafael existia na minha base até ontem. Então, nessa cópia do passado, o Rafael tem que existir ainda. Perfeito. Imagina o problema que a gente poderia ter se eu entro no backup do mês passado e começo a excluir dados de pessoas. Será que eu não vou excluir dados a mais ou menos? Será que eu vou conseguir reverter isso da mesma forma? O hash não vai bater? Vai ter uma série de questões aí, né? Sim. Então, acho que aqui já ficaram 2 mitos por terra. Então, o primeiro mito que eu entendi aqui, você me corrija se eu estiver enganado, é que o cliente pode exigir a deleção de qualquer dado. Não é assim. Não é qualquer tipo de dado que ele chega para a empresa e fala que, quero ser esquecido totalmente ou apague todos os meus dados. Como você falou, dependendo da transação, por fins de histórico do financeiro e tudo mais, existem itens que, mesmo que o cliente é o dono daquela informação, ele não pode simplesmente pedir para ser apagado. E o segundo, então, essa história de ficar pagando o backup, que também não faz sentido. Logicamente que na hora de provisionar um ambiente produtivo, aquela informação não pode estar lá, mas o histórico do backup, em nenhum momento, a função do backup é exatamente refletir aquela informação do passado, correto? Exatamente, isso mesmo. O cliente ele pode se opor a novos tratamentos. Ele pode falar, olha, eu não quero mais receber sua mala direta. Eu quero ter o direito ao opt-out. Então, o direito à oposição, ele parece muito com o opt-out de um e-mail marketing. Eu não preciso ir lá e apagar todas as campanhas anteriores só porque também constava o e-mail dele junto. O que foi feito no passado pode continuar existindo, desde que eu garanta que eu não vou usar aquilo ali de novo, não vou voltar para a produção. E aí, do backup, tem uma questão interessante que serve ajuda muito, que eu posso ter o backup também a cada 15 minutos, né? E eu vou ter que botar uma etiqueta de por quanto tempo esse backup vai existir. Eu vou manter esse backup por quantos anos? Por quantos dias ou por quantos anos? E ao final desse período, eu devo também apagar esse backup. Tá? E se eu tiver que reverter esse backup, o ideal seria que eu tivesse um procedimento escrito pelo motivo pelo qual eu estou revertendo, que foi tipo um crash do HD, alguma coisa assim, ou que eu tivesse uma planilha intermediária para verificar que titulares pediram uma requisição de apagamento do momento que eu estou agora até até o backup anterior. Entendi. Perfeito. Deixa eu ver se eu levanto mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver, o Roberto fez algumas aqui. Deixa eu pegar alguma que está mais simples aqui. Vamos ver. Em um cenário comum, onde vamos a um ambiente corporativo, sendo nosso documento? Tá, então, um exemplo que ele dá aqui você vai num prédio corporativo qualquer e você faz o seu registro ali, então você tem lá na portaria daquele prédio. São exemplos de pessoal que a gente aqui é todo mundo leigo, viu, Adriano? Então vamos lá.
Então, eu tenho lá minhas informações, às vezes minha biometria foi cadastrada, o meu CPF, meu RG estão lá. Como funciona? Quem é responsável por esses dados? Esse tipo de dado que está lá na empresa da portaria, quem que é responsável numa situação de LGPD? Como que funciona isso? Que pergunta que é essa? Deixa eu repetir, a pergunta do Roberto aqui. Ô, Roberto, você também fica à vontade para mandar mais detalhes aí, mas pelo que eu entendi é o seguinte, quando a gente faz cadastros em prédios corporativos, informações simples como seu cadastro de biometria, o documento para você entrar na empresa X ou Y. Então, aquelas informações envolvem informações pessoais das pessoas físicas que estão lá é, marcando reuniões ou o que seja, para subir no prédio. E aí, essa empresa que está lá é uma terceira, entendo eu que a empresa da portaria é uma empresa terceira que está lá registrando esses dados, mas eu queria entender como funciona. Isso é suscetível a um esquecimento? Quem é responsável por essa informação? Como que funciona isso? Qual seria uma eventual relação? Roberto, você me avisa se eu estiver errado. Eu estou lendo a minha interpretação aqui da sua pergunta. Bem legal essa pergunta, Roberto, muito, muito interessante, porque ela gera para a gente várias reflexões, né? A primeira é que o controlador, nesse caso, seria o condomínio, ou a empresa que tem essa portaria terceirizada. E o software da portaria, que faz esse controle, seria o operador. Se houver um vazamento de dados ou um mau uso dessa base de dados, o controlador ele é solidariamente responsável por isso. Então, não tem como um condomínio ou uma empresa falar, puxa vida, vazou, mas vazou através do software da catraca. Sim. Porque foi ela que escolheu, foi ela que não foi diligente, foi ela que não fez as análises, né? E aí tem outras questões também, que é que informações essas empresas coletam. O meu prédio, o prédio onde fica o meu escritório, resolveu fazer a catraca com biometria. Na hora, eles justificaram que isso aí era um avanço, era moderno e tal, e eu sei que é porque o crachá custa caro, né? E era para ter um volume maior de gente. Sim. O que eu fiz? Em vez de cadastrar o meu dedo normal, eu cadastrei o meu dedão. Por quê? O mesmo dedo que eu uso para votar, para tirar dinheiro no caixa eletrônico, também é o dedo que eu uso hoje para entrar na portaria, para entrar no meu prédio. É o dedo que às vezes eu tenho que cadastrar para ir numa balada, para ir em algum lugar menor. Né? E a gente não sabe como essa informação vai ser utilizada. A lei separa dados pessoais de dados pessoais sensíveis, porque o dado pessoal ele gera um impacto menor em caso de incidente do que um dado pessoal sensível. Você ter acesso a uma informação biométrica, ou você ter acesso a uma informação sobre a opção sexual, elas podem ser muito mais lesivas do que ter acesso ao CPF, que também já é lesivo. Em último caso, eu consigo trocar meu CPF, mas eu não consigo trocar a minha digital, eu não consigo trocar o meu rosto, né? Sim. Então é por isso que a lei faz essa análise do que pode e não pode ser feito com essas informações. E o que deve acontecer é uma autorregulamentação com algumas indicações da NPD sobre coisas que estão acontecendo com dados pessoais da torta direita. Cara, por que o condomínio vai guardar meus dados por 5 anos? Sim. Por que o condomínio pede nome, RG, telefone, CPF, data de nascimento do visitante que eu quero convidar para minha casa? Né? Será que ele não pode usar o princípio do mínimo necessário para fazer esse cadastro? Sim, sim. Né? Será que ele precisa guardar uma foto do meu RG ao invés de só pegar um número? Sim. Né? Sim. Que na foto do RG tem... Se ele digitaliza o meu RG, ele está digitalizando junto uma foto minha e a minha digital. Então, e a minha opção digital. Então, será que ele precisa fazer esse procedimento? Ele não podia só conferir o documento e dizer que está ok ou não? Sim, sim. É isso que vai mudar com o tempo. Tá? Excelente, excelente. Bom, outra dúvida que eu acabo ouvindo bastante dos nossos clientes, acho que eu vi aqui o Davi, parece que comentou também, comenta para a gente um pouco, lógico, na medida do possível, como funciona e se existe isso, se é um mito também ou não, a sobreposição de regras. E deixa eu explicar o que é, para um leigo, o que é, eu leigo falando sobreposição por exemplo, a gente vai lá no hospital e tira um raio-x ou tem uma informação que é associada a uma informação pessoal, que às vezes a gente sabe que não é toda informação, você já deixou claro para a gente que o usuário pode solicitar a deleção, a gente já sabe que não é toda informação, mas supondo que tem informação que está dentro desse escopo, que ele pode pedir o apagamento, ou a deleção desse conteúdo, mas eventualmente existe por exemplo, uma Anvisa
que vai exigir daquele hospital que esse raio-x seja guardado por mais tempo do que por algum motivo. Essa sobreposição de órgãos, o que você pode falar para a gente relacionado a esse tema? Bem legal. A LGPD ficou. Né? A LGPD, o nome dela é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ela é uma lei que se aplica para todo mundo. Sempre que eu tiver uma lei específica, uma portaria específica, uma norma específica, essa portaria, norma, lei, o que for, ela prevalece por ser específica sobre a lei geral. Tá? Isso daí está descrito na LGPD em vários pontos, quando fala que a LGPD não deve conflitar com disposições específicas, e fala que tudo que uma entidade pública faz tem que ser cumprido também. Então, aí a base para isso deixa de ser o consentimento, o legítimo interesse, a execução de contratos, e passa a ser uma outra base que é cumprimento e obrigação legal. O e-social, por exemplo, é um cumprimento de obrigação legal. Tá? E prevalece sobre as outras bases. Por que eu vou guardar os dados de um funcionário por 7 anos? Porque durante 5 anos ele tem o direito de entrar com uma ação trabalhista. E aí imagina se tudo isso fosse baseado no consentimento, ou se ele tivesse o direito de apagar os dados. Ele sai da empresa hoje, amanhã ele decide processar a empresa e ele mandaria uma notificação dizendo: vocês têm 15 dias para pagar meus dados. Né? E no 16º dia ele entraria com uma ação trabalhista, no 18º dia ele teria uma ação ganha porque a empresa não teria nenhum documento para fazer uma contraprova daquilo. Então a empresa tem que guardar os dados todo pelo período prescricional, e mais um tempo. Perfeito, perfeito. Ótimo. Mais um mito, então, aí, desvendado. Vivi, me ajuda aí. Pelo que eu estou vendo das perguntas aqui, muitas eram exatamente ao que a gente já falou. Então, assim, muita pergunta associada. Não, mas como que ele vai apagar? Não, a gente já viu que não é toda informação que será apagada. Então, o mito número 1 já foi desvendado aqui. Mesma coisa aqui referente a pergunta do Marcelo, que ele menciona, mas como fica... Não, desculpa, do Davi, que fica como fica o meu archiving de e-mails que eu preciso ser esquecido. Não, a gente já viu que não é. Não é toda informação que vai ser simplesmente suscetível à deleção. O backup é uma delas. O backup ele tem que ser uma representação daquele momento. Então, o backup não vai ser mexido, gente. A gente não vai apagar backup. A gente só não pode pôr num sistema produtivo aquela informação de volta, mas o backup não pode ser alterado. Ele tem que representar exatamente aquele ponto no tempo que ele foi tirado. Deixa eu ver, Vivi, mais alguma que a gente não falou aqui? Deixa eu tô lendo aqui alguma. Tem uma aqui, eu tô bem no finalzinho, perguntando sobre a forma de tráfego e armazenamento dos dados precisa obrigatoriamente ser criptografada? Boa. Existe alguma relação, doutora Adriana, referente, existe alguma normativa, algum artigo da lei que menciona alguma necessidade de criptografar dados? Olha que legal. Isso é mais um mito que virou verdade. Né? Muito boas essas perguntas. A LGPD não fala de criptografia em lugar nenhum da lei. Quem fala de criptografia é a GDPR, num dos working parties que ela teve lá fora, que fala que se você criptografa a informação, ela passa a ser uma informação pseudonimizada, ela passa a ser uma informação anonimizada para eles. Né? E aí você pode trafegar isso daí com mais facilidade, sem se preocupar. Então, quem fala que precisa criptografar no Brasil também é porque ou está seguindo as melhores práticas da Europa de criptografia, ou tá copiando uma coisa sem entender. De verdade, pessoal, a criptografia é uma das formas de você proteger os dados, mas não a única ou a melhor. Porque se eu tenho esse dado criptografado, mas eu tenho que compartilhar a chave com todo mundo para acessar, eu estou só restringindo, só estou aumentando a dificuldade do hacker para ele descobrir a pessoa certa que tem a chave. Mas eu não estou protegendo o dado. Existem outras maneiras de cofres e tudo mais que a gente pode fazer para que o dado que seja realmente crítico fique protegido. Então tem muito mito aí que a gente tem que tomar cuidado. Não é porque eu criptografei o banco de dados, por exemplo, que eu estou cumprindo a LGPD ou a GDPR. Perfeito, perfeito. Eu encontrei mais uma aqui no perguntas aqui, que essa é uma que a gente ouve bastante, principalmente quando a gente assiste palestras de LGPD. Ela é mais ampla, mas eu acho que vale a pena o doutor Adriano comentar sobre isso.
A pergunta é o seguinte, ó, qualquer empresa, pequena, média ou grande, para estar legalizada dentro da lei, precisa ter exatamente quais documentos ou ferramentas? Proteção de dados, antivírus, firewall, backup. A gente sabe que isso é muito, tipo, tem muito nego querendo vender coisas como solução de LGPD. Então, eu deixaria o doutor Adriano dar a visão sobre isso. Acho que antes dele responder, o primeiro mito é não, nem a ArcServe, nem nenhuma empresa única vai entregar toda a LGPD, correto, Adriano? É o rapaz entender da normativa, né? Então, acho que... Exatamente isso. Nenhuma empresa, nem as maiores, nem as que têm portfólios diversificados, conseguem atender a LGPD de ponta a ponta, né? Porque ela tem várias nuances aí. Ao mesmo tempo, pessoal, eu posso ter uma empresa que cumpra a LGPD sem ter nenhum software, que use máquina de escrever ou que use só o pacote do Office. Por quê? A LGPD ela fala de boas práticas e de processos. Então, quando eu penso numa padaria, num condomínio, numa academia, eu não sou obrigado a ter o mesmo nível de segurança e padrão de um banco, né, de um hospital. Né? E aí, um exemplo que eu sempre dou é que até o caderninho de fiado do seu João, que tem lá o nome, o endereço, o quanto o cara deve, o que ele comprou, é LGPD compliant se ele estiver trancado na gaveta e só o seu João tiver a chave. Então, muito mais do que a gente pensar sair comprando soluções, o filtro de água Europa, né, que a gente chama que é a água mais pura do mundo, né, é fazer a lição de casa e ver o que a sua empresa precisa. Né? Eu posso criptografar o banco de dados e continuar tendo problema. Eu posso não criptografar o banco de dados e estar com parte de fragilização porque eu não adotei as outras medidas. Perfeito, perfeito. E acho que faz muito sentido uma pergunta do Davi aqui relacionada a isso. E por onde você recomendaria uma empresa que normalmente não é a padaria, uma empresa um pouco com dados de tecnologia, servidores, por onde ela começaria? Qual que seria o caminho inicial para uma empresa que ainda não tem, não tem tantos controles em prática? Existe alguma sugestão de por onde os passos básicos? A gente sempre fala também que, assim, quando você chega no hospital e fala que está... Quando você vai numa consulta médica e fala que está com um problema, uma doença, você conta o seu problema e o médico olha para você e fala, legal, vai ali fazer um exame de sangue, uma ressonância magnética, um ultrassom, e aí com os exames você volta aqui. Né? Ele pede o que ele quer saber, que ele tem uma dúvida, e aí na volta ele comprova se você tem ou não aquele diagnóstico, e aí ele te dá uma receita. O momento que a gente está vivendo da LGPD no Brasil, diferente da Europa, que já tinha a diretiva 9546 antes, é um momento de primeira análise, de primeira consulta. Então, as empresas devem começar internamente ou com consultores, mapeando os dados. Que dados ela coleta, com quem que ela compartilha, por que ela faz essa coleta, por quanto tempo ela guarda, que leis ela está sujeita, e quais são os direitos dos titulares que ela vai atender e como. Quando ela tiver esse mapa, vai ficar mais claro para ela perceber o quanto ela vai ter que fazer de investimento, se é que vai ter que fazer um investimento, talvez não tenha que fazer nenhum, né? E quais são as prioridades, qual que é o Pareto, né? Qual que é o 80-20 que ela vai ter que lidar aí nesse desafio de adequação. Antes disso, é loteria. Então, não dá para a gente contratar um software qualquer, e mesmo um software que vai fazer a gestão do titular, antes de saber quem é meu titular e onde que estão as informações dele, e como as informações dele estão espalhadas dentro dos bancos de dados da minha empresa. Né? Acaba sendo meio contraditório. Eu vou comprar o barco, mas eu vou pôr na garagem, porque eu não tenho como levar ele para o mar ainda. Não é assim que funciona. Eu tenho que ter um planejamento um pouco melhor no todo antes de sair construindo. Sim, sim. Então, o mapeamento e classificação aí podem ser itens dos primeiros passos aí. Sim, para mim sim. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Carlos Roberto da Silva que eu estou lendo. Ele falou que ele fez curso da 27.701 e que fala de criptografia. Legal. Tem sim criptografia e tal. Eu estava falando que na LGPD não é citada em nenhum lugar criptografia especificamente, e ela também não é uma obrigação da lei, tá? Então eu posso fazer isso de outras maneiras, mas é uma boa prática recomendada, é uma coisa super legal de ser feita que aumenta a segurança. Eu não estou dizendo para não fazer, para não criptografar. Eu estou dizendo que só criptografar
não atende à lei, tá? Perfeito, perfeito. Deixa eu ver, chegou uma pergunta nova aqui do Arildes e eu já vi que é algo que eu também, foi todo mundo que tem LinkedIn acho que acabou recebendo, que é um e-mail de um hacker mencionando que ele teve acesso à sua máquina, mas na verdade, e ele expõe a senha dessa pessoa, então eu recebo um e-mail, ó, Rafael, eu vi aqui que você acessou sites indevidos aí, eu tenho sua senha, tá aqui, aí ele menciona uma senha genérica, não diz de quem é, fala que é de um computador, e deixa eu ver só como desfecha a pergunta aqui. Ó, inclusive, estou sendo chantageado, tal, tal, tal. Minha senha, blá, blá, blá. Tá, ele basicamente quer que você comente essa situação. Então vamos lá. O que está acontecendo? Eu ouvi de vários clientes, eu também recebi um e-mail que basicamente uma pessoa anônima me encaminha um e-mail falando assim: ó, eu tenho informações sobre você que eu tenho a senha do seu computador que eu tive acesso, eu tenho dados aqui e eu quero que você me pague tanto em bitcoins nesse endereço aqui, senão eu vou expor dados pessoais de você. Então, o meu entendimento disso, o que foi? Ele teve acesso às senhas de algum portal, por exemplo, do LinkedIn, que vazou, que foi hackeado por algum motivo, então ele tem de fato a senha, tanto é que no e-mail ele expõe a sua senha nesse e-mail, só que provavelmente porque existem usuários que usam a mesma senha para diversos sistemas, inclusive para o computador pessoal. Então ele está se baseando que você que a senha que vazou, que ele pegou lá, que ele comprou essa senha lá de vazada, por exemplo, do LinkedIn, ele tá dando a entender que você usa essa mesma senha, por exemplo, para o seu computador pessoal. Então é essa senha que ele tem, ele joga e fala assim, ó, o seu computador eu tenho essa senha aqui, eu tive acesso, eu acessei remotamente, coletei seus dados, me pague, senão eu vou divulgar isso. O que você pode falar para a gente disso? O que é cabível aqui? O que você acha que está associado com LGPD nesse cenário? Olha que interessante. Vocês estão vendo na tela agora? Eu troquei de tela Sim, aqui. sim, eu já consultei isso aí, exatamente. Você conhece esse site, né? Esse Sim, site aqui sim. Para ver esse se já site aqui vazou ou não. e aí, ó, olha o meu. Cara, o meu vazou também. Todos os e-mails vazam, né? Sim, A sim. LGPD não vai, a LGPD não vai evitar vazamentos. Ela só gera uma série de normas e obrigações da empresa antes, durante e depois do tratamento de dados. Então, se houver um incidente de segurança que seja um vazamento, essa empresa deve notificar a gente, ela deve começar a mandar um e-mail para a gente dizendo assim, olha, seus dados vazaram, aconteceu isso, troca sua senha tal. Se a gente sabe disso, a gente passa a ser nosso interesse evitar que um hacker tenha acesso aos nossos dados. Né? Em relação à sua pergunta, Rafael, a última estatística que eu vi fala que só 16% dos ataques de ransomware, só 16% das pessoas que pagaram, só 16% das pessoas que pagaram por ataques de ransomware conseguiram resgatar os dados. 84% das pessoas que pagaram pelo ransomware não tiveram seus dados recuperados. Né? Então isso já mostra que não é tão trivial assim e que não é simplesmente pagar o resgate que você vai ter os dados de volta. Um ataque em ransomware ou uma exposição dessa, ele pode ser um incidente da LGPD se você estiver falando de um negócio, mas não desse phishing que está sendo. Não sei se o nome é phishing, ou Sim. se tem um nome novo para isso, Eu entendo que seria mas isso aí é o phishing. phishing, cara. Sim, sim, O porque na cara verdade ele não tem esses dados. É diferente de um ransomware que de fato tem os seus dados criptografados ali. E nesse caso não, ele simplesmente está se baseando numa senha que eventualmente você usou em outros lugares. Mas eu acho que, ó, a gente tem mais Empresa 5 chama coincidência, minutinhos. né? Tem mais uma última pergunta associada exatamente com esse mesmo tema, e eu queria entender. Existe alguma coisa escrita na LGPD que de fato o site foi hackeado? Ok, o que no caso do LinkedIn, ou que seja, ele é obrigado a avisar o seu usuário, ó, eu fui hackeado, eu não sei a extensão do dano, mas existe alguma normativa, algum artigo que determina que a empresa que descobre que foi hackeada, ela é obrigada a avisar o seu usuário? Ou alguma coisa desse tipo? Ela é obrigada a fazer uma análise interna disso, e se houver um risco do titular ou um vazamento de dados do titular, ela pode ser obrigada a comunicar tanto a ANPD quanto o titular. Entendi, entendi. Né? Por quê? O que acontece hoje? Hoje, um cartão de crédito custa menos de $3 na Deep Web
e o seu histórico de saúde completo com menos de $1.000 na Deep Web. Por quê? Tem muita informação disponível. E as empresas não eram obrigadas a notificar. Cada vez que a empresa é obrigada a notificar, ela compartilha com você um problema que ela tem, né? E aí você também toma atitude. Então você vai ficar mais diligente. Eu usava antes do quarentena, eu usava muito o Uber 99 para fazer várias reuniões, né? Se alguém conseguisse hackear o meu cartão de crédito e fazer um débito mensal de R$19,90, escrito ali 99 alguma coisa, ou PagSeguro alguma coisa, eu ia ser um cliente eterno satisfeito, eu não ia perceber. Sim, né? sim. Mas se aí um desses sites me avisa que o meu número do cartão foi exposto, é claro que eu vou ser diligente e vou olhar a minha fatura para ver se tem alguma coisa irregular. Né? Então essa é a intenção da lei. Não é punir o empresário, é só fazer com que todo mundo tenha uma compliance positiva. Puxa, se algo deu errado, e pode dar errado, né? As leis elas não estão aqui para evitar o pecado. Eu tenho no Código Penal que eu não posso matar ninguém desde sempre, mas continua tendo homicídio. Não é porque está no Código Penal que uma faca não vai atravessar uma pessoa ou que um tiro não vai matar a pessoa. Né? Sim. Mas a lei ela prevê o que fazer antes, durante e depois. Perfeito, perfeito. Bom, para as últimas perguntas aqui, acho que algumas a gente já até falou, o Carlos está mencionando para uma empresa pequena por onde começar, então acho que de novo a gente, aquela sugestão que o Adriano já deu, que seria começar com mapeamento dos dados e classificação, acho que esse é o caminho. E o Arildes pergunta sobre indenização. Entrando em vigor a LGPD, já existe alguma coisa falando de indenizações? O que a gente tem associado a isso hoje? A gente tem uma bola quadrada que é o seguinte, a LGPD, num dos últimos artigos dela, acho que é o 63, deixa eu ver aqui rapidinho, ela fala que a aplicação de multas e sanções pela NPD não impede que o titular procure diretamente o judiciário para outras questões que ele tenha para prejuízos diretos. E aí o nosso STF já disse que, deixa eu ver aqui, é o artigo 64, os direitos e princípios expressos na lei não excluem outros ordenamentos jurídicos. E aí, o nosso STF já disse que toda vez que tem um vazamento de dados ou que existe uma inscrição indevida do seu nome no Serasa porque alguém usou seus dados de uma forma incorreta, esse é o dano moral presumido e tem que indenizar. Então, se toda vez que tiver um vazamento, incidente de dados pessoais, a empresa tiver que indenizar na esfera judicial, ela vai ter que pagar a conta 2 vezes. Metade para a NPD e outra metade para o judiciário, o que não faz sentido. Perfeito, perfeito. A grande vantagem é que a multa da NPD, que chega a R$50 milhões, ela não vai para o titular. Ela vai para um fundo, que é o fundo do PROCON, que é revertido em benefício da sociedade. Né? Então, isso daí não vai ser um estímulo direto para que as pessoas saiam aí notificando e processando as empresas para retirar dados. Porque se não houver um vazamento ou um prejuízo, ela não vai ganhar nada com isso. Então, ainda que a empresa seja multada, essa indenização não vai reverter para aquelas pessoas que estavam na base diretamente. Ela vai reverter para toda a sociedade. Perfeito, perfeito. Eu acho que ainda associando a multa, deixa eu só ver então, pessoal. Bom, acho que você já respondeu. Eu vou fazer a pergunta de novo, mas para mim eu acho que já está dentro do que você acabou de falar. A LGPD prevê multa de 2% a um valor máximo de 5 milhões, valor que seria destinado à NPD. Então, a pessoa física ofendida teria ainda direito de entrar com uma ação judicial contra a empresa já multada para compensar o dano que sofreu. Isso é a pergunta. Você acha que estaria dentro, além do que já foi aferido para essa empresa, para essa pessoa física, para essa pessoa jurídica, a pessoa física que sofreu com o dano, ela ainda poderia entrar e tentar uma ação? Como que funciona isso? Ou seja, ela ser duplamente penalizada, a empresa? Primeiro pelo órgão que identificou, sei lá, o vazamento de dados e também pela pessoa física que sofreu? Como que funciona isso? Isso tem todo sentido no nosso ordenamento jurídico civil pelo seguinte, tem juntando dois artigos do Código Civil, fala que aquele que causa dano é obrigado a indenizar. Né? Ou seja,
A gente falou da portaria do condomínio lá que faz o cadastro biométrico. Sim. Imagina que essa portaria, o condomínio escolheu um software que não é seguro e esse software acabou tendo vazamento. O condomínio e a empresa do software podem ser multados em até 50 milhões de reais. Legal. Alguém conseguiu acesso a todos os meus dados, inclusive a minha biometria, foi no banco Itaú, que eu não tenho conta, não falaria onde que eu tenho, porque eu sei que todos vocês também são hackers, né? E arrancou todo o dinheiro que eu tinha lá com a foto com uma cópia da minha digital. Então aí eu tive um prejuízo efetivo. Por quê? Alguém se passou por mim e me causou um dano relacionado a isso. Tem um nexo causal entre o vazamento de dados daquele software para a portaria e o saque de dinheiro na minha conta do Itaú. Então quem tem que pagar esse saque é a empresa que deixou vazar. Faz sentido. Agora, não é porque o meu nome caiu, não é porque a senha do meu e-mail vazou, a senha do meu e-mail do Bitly vazou, que eu tenho que eu vou processar a Bitly e vou ganhar R$1.000. Eu acho que essa é a diferença que a gente tem que ter bom senso aqui, entendeu? Sim. O bom senso estaria acima de tudo aí. Para fechar, acho que o nosso tempo já estourou aqui, gente. Vai pegar a última aqui, a do Júnior. Deixa eu ver, ó. Eu estou tranquilo. Para mim também estava um pouco ruim a comunicação. Se quiser estender um pouquinho até para compensar, eu estou tranquilo. Legal. Vamos lá, gente. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Então, o Júnior manda aqui, ó. Um colaborador enviou uma planilha com informações pessoais para um parceiro que ele tem relacionamento por engano. Então, foi encaminhado por engano essa planilha. Isso é considerado um vazamento de dados? Bom, assim, acho que depende muito, né, do conteúdo que tem lá, né? Acho que essa pergunta ficou meio aberta aí. O que você pode falar sobre isso, Adriano? Sem dúvida. Eu sou um advogado que gosta do depende, né? Eu falo que o direito e a física quântica se parecem muito porque tudo depende. Mas, sem dúvida alguma, o envio de uma planilha para o destinatário errado é um incidente de segurança e pode, se tiver dados pessoais lá dentro, também é um vazamento de dados pessoais. Legal. A não ser que o cara tenha um NDA com a empresa, que aquilo ali seja parte da atividade dele e tal, mas o princípio mandou para a empresa errada é um incidente. Perfeito. Ele menciona que contém CPF, por exemplo. Tá lá na planilha, tem CPF. Então. É um incidente. É isso aí. Vamos ver. E aí vai ter que ser analisado. Agora, por exemplo, não é porque ele não é porque teve esse vazamento que ele vai ter que notificar os usuários. Se ele percebeu a tempo, conseguiu corrigir isso, acordou com a pessoa de que a pessoa apagou os dados e não vai fazer nada com isso e tal, ele consegue controlar isso dentro da operação dele. Ele precisa reportar para cada um. Olha, infelizmente eu compartilhei os dados do Adriano com o Rafael. Não precisa dizer isso. Né? Porque ele conseguiu controlar. Agora, se esses dados depois aparecem abertos na internet, ele vai ter que explicar a origem e vai ter que fazer o tracking até chegar a esse compartilhamento indevido. Sim. E ele complementou aqui, e se ele tem receio disso, o certo seria ele ir lá na NPD e notificar? Qual seria uma ação sugerida aí? A NPD ainda não saiu do papel, ela não disse ainda quais são as regras específicas. Um caso desse na Europa, se ele conseguisse provar que não teve dano direto, porque é um amigo dele e ele podia ter um NDA com esse cara, não precisaria notificar. Ele só precisaria acompanhar para ver se há uma repercussão disso. Você precisa notificar a NPD e os titulares sempre que isso pode gerar um prejuízo potencial para eles. Ou seja, ao invés de mandar para uma pessoa identificada, eu publiquei na internet. Sim. Aí, com certeza, tem que notificar a NPD. O Davi... De novo, a gente está falando de software. Olha que legal, Rafael. Só para complementar. Tem vários softwares hoje em dia, como DLPs e outros, que eles fazem um escândalo que está saindo da sua rede. Por quê? Para evitar acidentes, assim, evitar problemas desse. Tipo, o cara está mandando um e-mail com 50 destinatários abertos. Não pode. Não tem sentido fazer isso daí. Ou em cópia oculta ou cria uma lista. Ele está mandando aqui um formulário que não está criptografado com 200 nomes e CPF de pessoas. Opa, isso aqui está contrário da empresa também. Então, a empresa, nesse caso, provaria que ela foi diligente e que ela tinha políticas de segurança e softwares que faziam esse monitoramento. Se passar alguma coisa, é porque ou a pessoa burlou
ou porque incidentes acontecem. Né? Sim. Mas aí a pena vai ser menor, ou não vai ter pena. Excelente, excelente. Tem mais uma aqui, é simples, o Davi questiona se e-mail, dados, histórico de navegação, chats, ferramentas corporativas que uma pessoa física está usando lá, se essa informação é vazada, se isso é considerado, se isso são informações sigilosas ou que se poderia caber dentro de um problema de LGPD. O que o senhor tem a falar sobre isso? Então, ele está perguntando de e-mails, históricos de e-mails, históricos de navegação de internet e conversas de chats de ferramentas como Skype, essas coisas, mesmo sendo corporativas. Legal. Essa discussão já bateu na Europa algumas vezes e a resposta para todas as perguntas feitas de formas diferentes foi sim. Sempre que eu conseguir identificar uma pessoa física na ponta, ainda que sejam ferramentas da empresa, é dado pessoal. Então, nome.sobrenome, @domíniodaempresa.com, se chega até a pessoa, é dado pessoal. Um chat, o texto do chat não é dado pessoal. Mas se tiver ali o usuário que fez aquela comunicação, com esse dado conseguir cruzar e chegar numa pessoa física, passou a ser dado pessoal também. Se eu faço um monitor, se eu sou uma empresa de e-commerce e eu consigo rastrear o IP ou ter aquele digital fingerprint, isso é dado pessoal. Né? Então, tudo aquilo que me permite identificar uma pessoa ou já saber quem ela faz com que isso daí esteja sujeito às leis de proteção de dados pessoais do mundo. Perfeito, perfeito. Muito bom, gente. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui todas as perguntas, pelo menos as que a gente não pontuou exatamente, elas tinham alguma relação com o que o Adriano já mencionou. A gente passou um pouquinho do tempo exatamente para compensar aquele pequeno problema técnico que a gente teve, mas assim, o mais importante ficou bem clara a apresentação, a gente viu fim a fim. Acho que para a gente da ArcServe, apesar de a gente não ser da área jurídica, mas a gente depende do apoio do Adriano exatamente para cobrir e suprir esses mitos, que é o que a gente falou aqui. Acho que esse é o mais importante, que a gente ouve constantemente essa história de apagar backup, qualquer informação o usuário pode esquecer. Não, peraí, existem muitas entrelinhas aí nesse meio. Mas eu acho que é isso, Vivi, mais alguma consideração? Não, acho que é isso, Vicky. O pessoal, a ideia, na verdade, era fazer esse bate-papo no final, né? Acho que valeu, porque todo mundo tem um pouco de dúvida de até foi uma das perguntas, né? Qual é a fórmula milagrosa para eu atender a LGPD? Não, bala de não prata. É bem uma. Qual é a. Não é bem assim, acho que é uma série de normativas e nada como ter um advogado para explicar isso melhor, porque a gente é totalmente leigo, né? Não é só um advogado, né? É só ver o histórico que ele tem aí de LGPD, GDPR, então isso é o mais importante. A gente às vezes ouve muito advogado que não é de tecnologia, que não tem nenhum embasamento de históricos, até mesmo de GDPR, e acaba tendo interpretações distintas, então. Mas é isso aí, acho que o mais importante é passar esses esclarecimentos. Muito obrigado mais uma vez, Adriano. Foi extremamente enriquecedor essa apresentação para todos, acredito eu. Obrigado a todos pela presença. E acho que é isso aí, gente. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Legal, pessoal. Estou à disposição, viu? Obrigado, ArcServe, mais uma vez pelo convite e pela parceria.